bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar para vocês a minha coleção de formatinhos. No vídeo um tanto quanto diferente, ele foi sugerido aí pelo inscrito e camarada do canal, Ed6 do canal Multiverso Aranha. Aproveitando a deixa aí, eu deixo como sugestão para vocês darem uma olhada no canal dele, o Multiverso Aranha. Vou deixar na descrição aí para vocês, canal que ele fala sobre quadrinhos também do universo da Marvel ali, especialmente do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E não é porque o cara é inscrito aqui do canal e a gente troca mais ideias nos comentários, não é essa questão. Eu realmente acompanho o canal do cara e gosto do conteúdo dele. Fica de dica pra vocês, se vocês gostarem lá do conteúdo do cara, se inscrevam e dê uma força que ele merece. Valeu aí, Ed, pela sua sugestão também. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou mostrar primeiro aqui meus formatinhos da DC Comics. Na segunda parte vou mostrar os formatinhos da Marvel, para não ficar um vídeo um tanto quanto longo. E como diria outro inscrito do canal aí, que a gente troca ideia no comentário também aí, o Adriel. Cara, formatinhos é vida. Para quem pegou essa fase dos formatinhos que tínhamos lá nos anos 80 e 90, lia bastante desses formatinhos aí. Sabe o quão nostálgicos são eles e quão únicos são, principalmente você que ainda tem um hábito, assim como eu, de ir de vez em quando em sebos e ficar lá alguns minutos, às vezes horas, olhando as caixas de formatinhos e adquirindo alguns, lembrando de alguns que leu ali durante a infância. Eu peguei parte dessa época dos formatinhos ali. Meu pai colecionava muitos deles, tanto da Marvel, da DC e algumas outras publicações também, sempre me incentivou muito a ler. Eu, quando eu tinha uns 6, 7 anos ali, já lia alguns quadrinhos, mas era da Disney. Eu gostava bastante dos quadrinhos do Pato Donald. E ele me apresentou os de super-heróis também e me incentivava a ler de tudo sem frescura. Não tinha aquela frescura como se fosse que nem tem os fanboyzinhos e os haters de hoje em dia. Não tinha aquela frescura de criança quando não quer comer alguma coisa sem experimentar, né? Se ele vinha falar, pô, você só lê Homem-Aranha, lê esse Capitão América, lê esse Batman. Ai, mas eu não gosto. Ele, porra, você leu? Não. Então lê, caramba, sem preconceito. Se você gostar, beleza. Se você não gostar, você pelo menos experimentou. Isso me abriu possibilidade para ler vários títulos, né? Tanto quanto Batman, Homem-Aranha, Justiceiro, Capitão América, de outras editoras também, como Fantasma, Mandrake, Spawn, Conan também, que era um dos personagens favoritos dele, é um dos meus anti-heróis favoritos também, e enfim. E principalmente os formatinhos eram os que eu mais lia, né? Tanto da Marvel como da DC. Era o de melhor que a gente tinha ali na época. E eu não sou aquele cara que eu já falo aqui, né, no canal. Eu não sou aquele cara que se julga o especialista porque lê 500 anos de quadrinhos, acha que é o expert, para a autoridade suprema das coisas, ou porque tem um canal, só porque o canal é grande ou é médio, acha que é autoridade nos quadrinhos. Eu não fico cagando regra quanto a isso, né? Mas sempre tem uns imbecis que cagam regra, né? Fala, pô, mas formatinho é zoado, não é o formato americano, não era igual que a gente tem hoje. Claro, hoje em dia a gente tem uma ótima qualidade em termos de quadrinhos. Temos os formatos americanos, temos desencadenados cartonada, temos os capa dura, né? A gente preza como leitor, né, e clientes também, a gente preza uma ótima qualidade. Hoje em dia a gente temos isso, mas na época o que a gente tinha de melhor era os formatinhos. Tinha anteriormente outros formatos, que nesse daqui, que era da Abril, da época do Cruzeiro ainda, tá bem desgastado esse daqui, mas logo, tanto a Ebal como outras editoras queriam adotar na época um formato mais econômico e desse para colocar mais histórias, mais páginas e o preço fosse mais acessível, porque a economia na época era diferente da qual é hoje. E essa saída foram os formatinhos. Então, cara, se você não gosta dos formatinhos, tudo bem, você tem o seu direito de não gostar, né? Afinal, gosto, cada um tem o seu, mas você esnobar uma coisa que faz parte da história dos quadrinhos do Brasil é você ser um babaca, né? Se você não gosta, beleza, mas respeite quem gosta, que os formatinhos têm seu peso na história dos quadrinhos. Eu também não cago regra quanto a isso, tipo, você tem que ter nascido na época para ler formatinhos. Pelo contrário, eu tenho amigos que nasceram, às vezes, na época, mas não leram, estão lendo agora, ou nasceram depois. E você pode curtir sim os formatinhos, independente da sua idade. E eu incentivo vocês a lerem os formatinhos, porque
Muitas histórias que saíram nos formatinhos das antigas, histórias icônicas e bacanas de lendas, tanto roteiristas como desenhistas, né, em determinada fase de personagem ou com um grupo de personagens ali, por exemplo, Frank Miller, Jim Starlin, Romita Senior, Jim Aparo, John Buscema, entre outros, né? E, pô, tem muitos materiais aí que até de grande saga que os fãs pedem direto para a atual editora republicar e não sai de jeito nenhum, como Desafio Infinito, A Queda do Morcego, que eu acredito que talvez alguns desses possam ser, num futuro tão distante, né, possam ser republicados, né, mas tem muita coisa nos formatinhos que infelizmente, creio eu, que não vai ser republicado, mas sempre tem, que nem virou moda aí, né, vou colocar agora nas redes sociais, né, os fãs de HQ raiz e os fãs de HQ Nutella, os leitinhos com pera, né? Sempre tem os leitinhos do pera que acha que o argumento é ficar falando, né? Um argumento, digamos, politizado, é ficar falando merda, né? Ficar xingando, ofendendo. Pô, formatinho é uma bosta, isso não presta, que coisa zoada, papel jornal, né? O futuro é esse, o futuro é os capa durinha, é os capa cartonada, é papel LWC. Pô, cara, se você não gosta, beleza, mas respeita quem gosta e infelizmente você não sabe o que você tá perdendo, né? Então eu sempre incentivo aí a vocês lerem os formatinhos que, cara, principalmente para quem nasceu na época e pegou também, parte dessa época, nasceu um pouco depois, é sempre nostálgico também, tem ótimas fases excelentes aqui de diversos personagens. E antes que alguém aí ache que eu sou o Munra dos Thundercats ou o Apocalipse do X-Men, eu nasci em 1989, só para constar. Bom, indo agora finalmente a coleção de formatinhos. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é Batman vs o Coringa, da editora Sampa. O único formatinho que não é da editora Abril. E é o primeiro formatinho que eu tive um contato com um personagem do universo da DC, que é o Batman, que eu já digo que é meu super-herói favorito dos quadrinhos, é o Homem-Morcego. E essas histórias aqui que tem aqui, elas são bem antigas, são até em preto e branco aqui, assinadas pelo próprio Bob Kane, o criador do Homem-Morcego, e remete ali à primeira fase do Morcego, né? Ele era tão quanto engraçado aqui, até o Coringa também não era psicótico, como viemos a conhecer depois, ele também era bem canastrão, piadista aqui. E tem essas histórias aqui que inspiraram até alguns episódios da série de TV do Batman. E tem até uma história aqui chamada Os Milhões do Coringa, que também inspirou um episódio da série animada do Batman. Eu já virei fã de cara do Morcego quando eu li esse formatinho, que foi meu pai que me deu. E mesmo lendo os formatinhos da Abril e vendo ali o Homem-Morcego diferente, né, ali os traços do Cavaleiro das Trevas, o Coringa também já mais psicótico, e eu vi que era tão diferente quanto essas histórias aqui. Aí que eu gostei mais ainda do personagem, um formatinho bem interessante também, das antigas, digamos uma relíquia, né? Essas histórias são bem divertidas. O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma grande saga do universo DC, que é Invasão. Foi publicada em 3 formatinhos completos aí pela editora Abril, e é uma grande saga envolvendo todo o universo todos os personagens do universo da DC. Aqui várias raças alienígenas, elas se unem e vêm invadir a Terra para tentar exterminar a raça humana. Eles consideram a raça humana muito perigosa para as demais raças do universo. Óbvio que os heróis da DC não vão permitir isso. E é interessante que a arte aqui dessa HQ é do Mark Fallane, ele que desenhou um bom tempo para Marvel, para DC, antes de fundar a Image Comics e criar o Spawn. Qualquer hora eu vou fazer uma resenha sobre essa publicação que é muito foda. E já é uma das aqui que eu digo que infelizmente não é republicada aí pela atual Panini. Eu vi que até no final de 2016 lá fora ganhou um encadernado essa publicação, e por aqui nada de chegar à republicação dessa saga, que é bem interessante. O próximo que eu vou trazer aqui é outro grande marco, uma grande saga também, apesar de focar num personagem, teve várias consequências no universo DC. Essa aqui é a segunda parte, digamos, né, que é o retorno do Super-Homem, né, ou Superman. Na época Abril traduzia como Super-Homem. Aqui são 3 formatinhos completos, tratando ali do retorno do Super-Homem, da grande saga que se iniciou ali, que era a morte do Superman.
qual o Superman morria. Nessa época, essa saga, publicada originalmente nos formatinhos da Abril, causou um estardalhaço, porque, pô, Superman super poderoso, como assim? O personagem morreu e tal. Então teve os formatinhos da morte do Superman, os formatinhos do funeral para um amigo e esse do retorno do Superman. Eu só tenho somente esses aqui. Meu pai, na verdade, eu li na época que ele me deu esses formatinhos, né? Emprestou, né? Ele coleciona bastante, só que ele não abre mão desses formatinhos. Inclusive são os que os mercenários mais metem a faca aí, no facada livre, em grupos, enfim, nesses formatinhos relacionados principalmente o da morte do Superman. E ele tem uma vantagem com relação aos encadernados da Panini. Por quê? Porque os encadernados da Panini, que teve da morte do Superman, a história ela veio toda picotada. Várias páginas foram cortadas ali do arco da morte, do funeral para um amigo. E você só vai ter esse material original se você tiver a morte do Superman nos formatinhos e o funeral para um amigo, né? Infelizmente eu só tenho esse, mas eu li na época nos formatinhos do meu pai. O próximo que eu vou mostrar aqui é Super Powers, que era um formatinho que vinha diferentes histórias fechadinhas, mas em edições diferentes personagens. Esse aqui que eu vou mostrar é com o Superman aqui nessa capa de Super Powers, com duas histórias assinadas pelo genial Alan Moore, né? Essa história que é a primeira, que é para o homem que tem tudo, e a outra história é o que aconteceu com o Superman. Essa história para o homem que tem tudo, que trata até digamos, o aniversário do Superman, foi adaptada para o episódio do desenho da Liga da Justiça. É bem bacana essa história. E o Alan Moore ele manda muito bem aqui no roteiro. Ele fez mais histórias do Homem de Aço, que são até compiladas. Esse encadernado é sempre relançado pela Panini, aí, que é o encadernado que aconteceu ao Homem de Aço. Vem essas duas histórias aqui e mais algumas outras assinadas pelo Alan Moore. Esse formatinho também eu já vi muita gente metendo a facada nele também, né? Querendo 40, 50 conto nesse formatinho. Esse aqui foi um dos formatinhos que meu pai me deu. Eu comecei a ler o Superman ali, também gostei do personagem. Próximo tem aqui é Super Powers, a morte do Batman. Relacionado à queda do morcego também. Formatinho bem interessante também. E o outro que eu tenho aqui é a origem do Bane, né? Em Super Powers também. Relacionado à queda do morcego. Esse formatinho conta a origem do personagem que foi criado especificamente para a grande saga ali, a queda do morcego, o homem que viria a destruir o Batman. É bem interessante esse formatinho, indispensável para qualquer fã, tanto do morcego como do Bane, que a origem dele vale a pena, é bacana. O próximo formato que eu vou mostrar aqui é a queda do morcego, né? Número 1, Batman, a queda do morcego, essa capa bem emblemática, né? A queda do morcego é uma das consequências da saga da morte do Superman. Então aqui vamos ver o momento que o Bane quebra a coluna do Batman, deixa ele aleijado e inicia toda a grande saga Queda do Morcego, que é outra que infelizmente não é republicada aí pela editora Panini, né? A Panini lançou ali no início, né, da editora um único volume, depois largou de mão, foi numa época que as vendas não estavam muito boas, aligou ela e tal, e infelizmente ela não retoma esse projeto. Então, infelizmente, se você quiser ler essa saga, ou é pelas scans ou pelos formatinhos. Ela saiu em vários formatinhos individuais do Batman. Eu não tenho todos aqui, eu tenho só alguns, mas eu li essa saga completa porque meu pai tem essa saga completa da Queda no Morcego. E saiu também outros formatinhos que eram mix de Liga da Justiça e do Batman também. Que eu também não tenho completo, mas eu tenho um monte dos números. Pretendo ainda, indo garimpar nos sebos, completar essa coleção da Queda do Morcego, que é uma das sagas que eu logo li de cara, quando meu pai me mostrou e ele viu que eu estava entusiasmado com o Batman, e eu gostei muito, achei interessante, principalmente do Bane também, eu gostei muito, um vilão que era parrudão, era bombado, mas não era só músculo que nem um Apocalipse do Superman, ele também era super inteligente. Próximo formatinho que eu vou mostrar aqui, também outra consequência da morte do Superman, é o Crepúsculo Esmeralda, né? Resultado ali do arco Retorno do Superman, Coast City era destruída, Hal Jordan ali surtou, querendo poder para reconstruir a cidade ali, a todos que ele perdeu ali, não conseguiu
proteger a sua amada cidade, ele se tornou o vilão Parallax, né? Surtado ali em busca de poder, matou vários amigos da tropa dos Lanternas Verde, matou até o Sinestro, enfim. É um arco que, pô, eu acho foda o Parallax. Hal Jordan, você vê esse diferencial na época, né? Muitos às vezes até criticam, pô, um herói que virou um vilão, que não sei o que. Mas isso era um diferencial, era bacana ver esse surto do Hal Jordan, tinha um motivo, uma construção em torno disso. Eu gosto bastante dessa HQ aqui. Foi ela que me fez também gostar do universo do Lanterna Verde. Foi o Parallax, que eu não gostava de Lanterna Verde, e o Sinestro que me fizeram gostar de Lanterna Verde do Hal Jordan. Próximos formatinhos aqui é de Superman misturado com alguns do Superboy. Esses daqui eu cheguei a adquirir eles porque também tinham histórias, eles vinham comics relacionadas ao arco do Parallax e também com o Amanhecer Esmeralda, que era o surgimento do novo Lanterna, que era o Kyle Rayner. E tem aqui uns formatinhos no meio do Superboy. Superboy, meu pai é super fã desse Superboy das antigas, que era o clone ali do Superman, que apareceu no arco da morte do Superman. Mas eu nunca fui fã dele, comprei esses formatinhos aqui só porque tinha o Parallax e Lanterna Verde. Mas é uns formatinhos bem interessantes também. Próximo que eu vou mostrar aqui é Super Almanac DC. É os almanacs que tinham umas edições mais grossas dos formatinhos. Era praticamente um mini encardenado. Esse aqui ele vem com a origem de alguns vilões do Batman. Tá aqui o Coringa, perdão, tá aqui o Charada, o Duas Caras, o Pinguim. Mas também vinha a origem de alguns heróis aqui. Vinha a origem do Flash ali, o Joel Ciclone, né, o Jay Garrick, pra quem prefere. Acho que a outra origem acho que é do Barry, se eu não me engano. Do Besouro Azul, da Liga da Justiça da América. Bastante interessante aqui para algumas origens de época para os fãs. É um formatinho que eu gosto bastante. Próximo que eu vou mostrar aqui, mais uma vez, vocês veem como eu sou fã de Batman, mas não aquele fanboy idiota que acha que o Batman ganha de todo mundo. Lá, Batman versus Deus. Não, o Batman ganha porque ele tem preparo. Não, eu não sou esse tipo de fã, eu sei os limites do personagem que eu gosto. São Batman, né, Vigilantes de Gotham. Alguns aqui tem arcos específicos, que nesse aqui é um arco aqui, Legado do Demônio, do Ra's al Ghul, que é outro vilão do Batman, que eu gosto bastante. Os vilões do Batman, acho que é a melhor galeria de vilões que eu acho que tem, é o Batman e o Homem-Aranha. Eu gosto bastante dos vilões do Batman. E tem outras edições aqui, avulsas, com histórias fechadinhas, do Batman também, contra o Espantalho, a Era Venenosa, do Coringa também, de várias épocas, né? Tem da época aqui do Cruzeiro ainda, que eu peguei essa época, e da época também aqui do que já era o Real pela editora Abril. Tem uma aqui do Bat Squad também, que vinha com uma história da Arlequina, que eu já disse que eu sou fã da personagem também. Outra aqui com Anarquia e outra com Duas Caras, que é bem interessante também. Próximos formatinhos aqui, os melhores do mundo, que era ali que trazia um mix de histórias ali, da Liga da Justiça. E aqui o arco que eu peguei nesses primeiros formatinhos, eles vão até o volume 8, é referente à saga Noite Final, que era a saga ali que mostrava a redenção do Hal Jordan, que tinha se tornado vilão Parallax, ali tentando se redimir pelos seus atos ali, salvando a Terra, que estava ameaçada de ser destruída pelo Devorador de Sóis, uma grande entidade. Então tem aqui os formatinhos do 1 ao 8, com essa saga completa, que eu acho também uma saga bem interessante, fechando ali todo o arco do Hal Jordan, desde Crepúsculo Esmeralda ali, a redenção do personagem, que infelizmente também não é republicada, né? Por isso que eu falo pra vocês, tem muita coisa boa nos formatinhos da Marvel e da DC, que infelizmente não são aí republicadas pela editora Panini, né? Que deveriam, esses arcos não deveriam, essas histórias não deveriam ser perdidas, né? Deveriam ser resgatadas pelos fãs. E outros formatinhos que eu tenho aqui, né, os últimos para mostrar da DC, é de melhores do mundo também, do 16, 17, 18. Aqui eles copiam uma história, né, um arco chamado Pedra da Eternidade.
É assinado pelo Grant Morrison, que é um roteirista também que eu gosto bastante das histórias dele. Aqui traz aquela fase do Superman dividido, né? Superman azul, Superman vermelho, que é uma tosqueira só. Eu não gostava dessa fase junto com meu pai. Mas a história em si, ela é muito legal e muito foda. E esse aqui foi algum dos formatinhos meus da DC Comics. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 1 do vídeo. Se gostou aí, como sempre, deixa seu like. Se é novo, se inscreva no canal, marca o sininho para receber as notificações aí. Comentários, sugestões à vontade. Se leu algum desses formatinhos aqui, algum arco deles, tem vontade, né? Curiosidade de ler algum deles aí. Comentários à vontade, a gente troca umas ideias aí. Até o próximo vídeo e valeu!